tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é sobre os efeitos do machismo na nossa sociedade. Você já deve ter percebido que a cultura que nós fomos criados, que nós vivemos atualmente, é uma estrutura muito patriarcal. E se você não parou pra pensar nisso, você deve ter percebido de alguma forma, em algum momento da sua vida, ainda mais se você é mulher, você deve ter sofrido algum dos efeitos do machismo. E se você também é homem, acredito que se você tá vendo esse vídeo é porque você tem a mente aberta e vai contribuir com essa causa super importante, que é a causa que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer desse vídeo. Então, se você gostou do tema, quer saber mais sobre essas causas e como nós, como sociedade, podemos mudar essa estrutura de uma vez por todas, deixe o seu like, se inscreva no canal e o mais importante, continue assistindo esse vídeo. Se você vive no século XXI, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar o termo machista. Mas você já se questionou por que ele ainda é tão enraizado na nossa cultura e porque, infelizmente, muitas pessoas ainda exercem essa cultura do machismo? Justamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo e mostrar pra vocês alguns pontos de consequências que essa denominação imaginária do ser humano acaba afetando na sociedade. O machismo, gente, é uma coisa muito antiga. Na verdade, desde quando o homem é homem, desde o começo da Revolução Agrícola, a gente presencia fatos, presencia a cultura realmente do sistema patriarcal, onde realmente o homem mandava, o homem ordenava, o homem era quem decidia as leis de uma determinada região, o homem onde executava a maior parte das coisas e as mulheres eram aquelas que ficavam em casa cuidando do lar e dos filhos. Por conta disso, com o passar dos anos, dos séculos, muitas culturas achavam que realmente as mulheres tinham um intelecto inferior dos homens por realmente elas não exercer papéis políticos, como, por exemplo, na Grécia Antiga, em Atenas, onde só os homens poderiam governar e discutir sobre políticas, enquanto as mulheres eram basicamente analfabetas. Só que, na verdade, gente, assim como eu falei no vídeo anterior sobre o racismo, se você não assistiu, vou deixar o link aqui, vale a pena você conferir. As pessoas, elas acabam gerando um círculo vicioso por implantarem uma crença que não é verdade. Elas acabam achando que as pessoas, assim como as mulheres, os negros, têm um intelecto inferior aos homens dominantes só porque eles não exerciam papéis de respeito, de prestígio na sociedade. E nós sabemos, né, gente, que isso é mentira e graças a Deus e há muita luta das mulheres e de homens também que concordam com essa igualdade de direitos, graças a essa luta constante de décadas, de séculos, a mulher vem se destacando e mostrando que na verdade não tem nada a ver o sexo, não tem nada a ver a forma que ela nasceu, não tem nada a ver com o intelecto, a inteligência que ela tem. Mesmo que muitas coisas mudaram, a gente sabe que se a gente for ver a história dos nossos avós antigamente, é muito diferente da nossa história no presente, mas mesmo sendo tão diferente, ainda existem homens e mulheres, mas principalmente homens, que acabam pegando essa ideologia antiga e tentando aplicar nos dias de hoje, e infelizmente a gente sabe que são momentos diferentes, tempos diferentes, então a forma que a gente lida com os fatos também deve ser diferente. Aí eu te pergunto, qual que é o papel do homem e da mulher? Será que existe um papel pré-definido? Um papel correto? Eu te questiono isso. Eu não quero trazer pra você ideias prontas ou coisas que eu acredito simplesmente pra você acatar, engolir a seco e achar que isso é uma verdade absoluta, porque a minha verdade não é absoluta, a verdade de ninguém é absoluta, gente. A verdade, ela é relativa. Realmente, não existe um papel, com base no que eu acredito, no que eu estudei, um papel predestinado para homens e mulheres. Na verdade, foi a sociedade, a imaginação humana que determinou isso. Para a biologia, o que é sexo? Você nasce masculino e você nasce feminina. Ou você é masculino ou você é feminino. Por quê? Porque o homem tem um órgão, a mulher tem outro órgão. Ponto. Agora, o gênero, ele vai se desenvolvendo conforme a cultura, conforme a criação que você tem, conforme a cultura, o país que você foi criado. Vamos supor, antigamente. Qual que era a ideologia? Principalmente isso foi muito enraizado quando começou o cristianismo em si. Que o papel da mulher era ter filhos, cuidar do lar, cuidar do marido, ser responsável por zelar da sua família.
E o homem era o responsável por caçar, por trazer o suprimento. E durante muitos anos isso foi muito evidenciado. Ainda tem pessoas que acreditam muito nessa ideologia e acham que essa ideologia é a única correta. Pode ser a única correta para quem acredita, mas com os anos isso foi mudando com a nossa sociedade moderna e as mulheres começaram a ter o mesmo direito que os homens em partes, né? Que a gente sabe que muitas vezes na prática, infelizmente, não é muito assim que acontece. As mulheres hoje têm direito de votar, têm direito de estudarem, são a maior parte alfabetizadas e graças a toda essa mudança da nossa história, as mulheres começaram sim a ter o seu lugar na sociedade. Só que muitas vezes ainda ela é muito cobrada por coisas que as pessoas realmente acreditavam. Na China comunista, por exemplo, as pessoas, os casais só poderiam ter um filho. E eles sempre queriam que esses filhos fossem homens, porque homens já tinham uma posição diferente que a posição das mulheres. E geralmente, quando as mulheres, as esposas, geravam no ventre e quando nasciam viam que era menina, muitos pais a matavam. Porque eles realmente tinham a cultura de achar que a mulher era a propriedade do pai, ou era a propriedade do marido ou do irmão. Então, infelizmente, tiveram muitos genocídios de crianças recém-nascidas, meninas, por conta dessa cultura. Porque se eu só posso ter um filho que seja homem. Então, isso é muito enraizado também na época da China socialista. Se você também vê outras culturas, não só o cristianismo, como a cultura da China socialista, mas também na cultura árabe, nessa cultura desses outros países, que também eles têm uma posição de destaque superior dos homens. Então, como eu falei, isso acaba sendo enraizado na nossa cultura e faz com que as pessoas ainda mesmo tendo uma visão aberta, acabam tendo atitudes machistas, gente. Eu sei que esse vídeo pode parecer que eu tô falando só com as mulheres, mas eu não estou. Tô falando com homens também, porque eu sei que tem homens com a mente muito aberta, assim como mulheres. Então esse vídeo é para ambos os sexos, para as pessoas que querem realmente ajudar. Vamos pegar três exemplos que são muito presentes na nossa sociedade para você entender melhor o que eu tô falando, desses resquícios do passado. Primeiro, os abusos contra as mulheres ou a cultura do estupro. Se você pesquisar mesmo, se você vê o que acontece nos dias de hoje, é uma coisa, gente, que sempre culpa a mulher. Ah, ela foi estuprada porque ela estava com short curto, porque ela estava mostrando a bunda, porque ela estava sendo vulgar. Eu já vi isso e acredito que você também já ouviu isso. Ah, mas isso porque eu sou homem, porque o meu instinto não consegue se segurar, eu não consigo, eu tenho muito testosterona, eu tenho necessidade por natureza de ter mais relações sexuais do que as mulheres, por isso que eu traí minha esposa mesmo, por isso que eu estrupei aquela menina mesmo. Se você acompanha a TV aberta ou mesmo tem acompanha mesmo a internet, não sei se você viu um documentário que fizeram sobre o João de Deus. Eu assisti esse documentário em 2 dias. E eu fiquei assim, fissurada. Eu falei, cara, como que esse cara teve tanto prestígio na sociedade com tanta safadeza que ele fez contra as mulheres? É um cara doente, né, gente? Se você assistir, recomendo que você assista. É um cara doente, perturbado, que realmente tinha um desejo, uma fissuração por mulheres. E se você vê o depoimento das vítimas, todas elas têm um depoimento muito parecido porque ele usava de técnicas iguais com todas. Ela teve um caso, por exemplo, não quero me estender aqui pra você poder assistir, de uma senhora que foi estuprada mesmo por ele, que ele falou assim, pra eu receber a encarnação do fulano de tal, eu preciso fazer o mal pra fazer o bem, preciso fazer o mal pra fazer o bem. Tipo assim, eu tá estrupando você, quer dizer que é uma obrigação minha pra fazer o bem pra outras pessoas. E ou, por exemplo, pra pessoa receber a energia dele, ela tinha que ser molestada por ele. Então, gente, argumentos assim, sem fundamento nenhum, argumentos nojentos. E o que me marcou mais, até me emociono, eu nunca sofri, graças a Deus, nenhum abuso sexual em si, mas eu já vivenciei próximo de mim, pessoas próximas de mim, e isso mexe muito comigo. Mulheres, elas se calaram, gente, durante muitos anos. Umas até durante décadas. Por quê? Por medo de ser retalhadas pela sociedade. Por medo das pessoas julgarem elas, porque elas acabavam incentivando aquilo.
Porque, gente, eu vi muitos casos, eu ouço muitos casos de mulheres que um homem dá em cima dela, um homem tenta molestar ela, e ela, se ela conta isso pra alguém, com mente fechada, até pra outras mulheres, falam que a culpa é dela, porque ela deu liberdade, porque ela tava vulgar. E na verdade, gente, isso é só desculpa. É só desculpa. Quantas mulheres que eu conheço que se vestem de vestido no pé e não importa isso pros homens, porque eles têm esses desejos naturais dele, que é tudo desculpa pra cometerem esses absurdos. E quando vi o depoimento dessas mulheres no documentário do João de Deus, eu fiquei, assim, muito tocada, sabe? Porque elas se calaram durante anos com medo da sociedade, com medo do julgamento. E por as pessoas não acreditarem nelas. Isso é muito triste, gente, porque a gente sabe que não é uma, não é duas, são milhares de pessoas que sofrem abusos de homens. Por que a gente não apoia? Por que a gente não dá voz pra essas mulheres? Hoje, na quarentena, hoje a gente tá em junho, eu tô gravando esse vídeo em junho de 2020. Estamos mais ou menos 90 dias em quarentena, principalmente aqui em São Paulo, sou de São Paulo. Tô ficando louca, tô surtada, mas eu tô tendo mais tempo pra falar com vocês. E se você acompanha, se você tá vivendo também esse momento aqui da quarentena, você sabe que o número de casos de violência doméstica está aumentando muito. Se você pesquisar na internet notícias desse período, em São Paulo, por exemplo, aumentou em torno de 40% o caso de violência doméstica contra a mulher, gente. Isso é absurdo. Tudo bem que é muito difícil a gente conviver em sociedade, é muito difícil a gente conviver dentro de casa, ainda mais quando a gente tem o hábito de trabalhar fora, nossa vida toda fora, e quando a gente fica 90 dias trancafiado com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com a nossa família, a gente surta, é normal. Só que isso não é justificativa pra ter violência contra as mulheres, gente. Isso não é justificativa. Se você tá passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso, você precisa denunciar. Eu sei que você tem medo de ser julgada. Eu sei que você pode ter medo do que as pessoas vão pensar de você. Mas não tenha medo. Tenha força, porque você não tá sozinha. Você não é a única que tá sofrendo com isso, nem é a primeira. Existem milhares de casos e você tem que se apegar em pessoas que conseguiram denunciar e ter uma vida melhor. Ninguém sabe o que você passa dentro da sua casa. Quem sabe é só você. A cultura do estupro, que as mulheres elas acabam se culpando por conta da sociedade machista mesmo, que elas induziram aquilo. E, gente, eu já ouvi histórias de homens que traíam a esposa e a culpa era da pombagira que incorporava na mulher, a mulher ficava sedutora. Fazia o cara ser infiel no relacionamento, pelo amor de Deus, gente. O cara foi infiel no relacionamento porque ele quis. Porque foi uma decisão dele. Não tem nada a ver com o espírito que incorpora, pelo amor de Deus. E já vi muitas mulheres usarem isso como argumento pra defender os seus maridos. Eu sei que cada um tem a vida que tem, problema de cada um. Eu não posso me envolver, mas, na boa, reflete um pouquinho. Será que é culpa mesmo da mulher ou é culpa do seu marido que foi infiel com você? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar se você realmente merece viver isso? Já parou pra pensar se você se unisse com outras mulheres e tivesse uma mente mais aberta, veria que na verdade é a cultura. A cultura que a gente tá inserido faz a gente se sentir culpada. Isso tá errado. Isso precisa acabar, gente. A gente precisa saber do valor, assim, como mulher. Os homens também precisam saber os valores que eles têm e como eles também precisam respeitar as mulheres. Não é porque a sociedade impôs durante muitos séculos que o homem precisaria ter papéis superiores, que hoje a mulher não pode exercer um papel igual ao do homem. Ser feminista não é você ser superior, é você ser igual. É você ter os mesmos direitos, não só na teoria, mas também na prática. É isso que as pessoas precisam entender. Não só as mulheres, mas principalmente os homens. Tem que ter o seu local de fala. Você tem que saber onde você está. Se você é homem, você tem que saber, poxa, eu como homem, como posso ajudar a sociedade? Como posso ajudar as mulheres? Como posso acabar com esse preconceito, entende? Porque o preconceito, gente, contra machismo e feminismo só afasta a gente. Então, reflete um pouquinho sobre isso. Pesquisa um pouquinho, porque tudo é assim. Tudo tem um começo, tudo tem uma história, tudo tem uma ideologia. As coisas elas não se nascem do nada, brotam, putz, eu nasci assim, cresci assim. Não, é uma cultura que você é inserido.
Pesquisa um pouquinho sobre a sua cultura, pesquisa um pouquinho o peso da sua família na sua mentalidade, na sua criação. E não porque você foi educado de uma forma que você tem que, vamos dizer, agarrar com unhas e dentes aquele ideal. Eu tenho os meus princípios, eu sei que você tem os seus princípios. Mas será que 100% dos nossos princípios enraizados na gente, durante a nossa vida inteira, são os únicos princípios corretos? Será que não tem o outro lado da história? Será que eu não posso ouvir o lado do outro? Será que eu não posso ser humilde o suficiente para entender como que o outro se sente? Como que a mulher se sente sendo abusada? E eu falo isso para as mulheres também, gente, tá? Homens, vamos mudar um pouquinho agora o direcionamento, porque eu sei que tem mulheres que, mesmo elas tendo a mente aberta, elas acabam culpando muito as mulheres pelas essas coisas que acontecem. Então, não tô falando pra um público em específico, tô falando pra todo mundo. Todo mundo que tem essa mentalidade, gente, tá errado. Se coloca no lugar do outro, pense um pouquinho. Veja se realmente aquela pessoa tinha intenção de ser molestada. Eu tenho certeza que ela não tinha intenção nenhuma. E mesmo assim, foi a desculpa que aquele cafajeste, deu pra molestar aquela pessoa. Deixa eu me recompor aqui que eu fiquei empolgada. Deixa eu falar agora sobre o segundo ponto, que é sobre o relacionamento abusivo. Ontem assisti um vídeo sobre um relacionamento abusivo de uma pessoa muito famosa, acredito que você deve conhecer, que é a Mayra Card, que é uma coach nutricional, né, sobre alimentação, emagrecimento, enfim. Que ela foi casada com um ator conhecido também, que é o Arthur Aguiar. E você vê nas redes sociais, mil maravilhas, amor, love, enfim. Só que só ela sabia o que ela passava dentro de casa. E depois de algumas tentativas de idas e vindas no casal, ela decidiu se separar e expôs a vida dela público no Instagram dela. Vou deixar ela aqui, se você quiser saber a história, ouça da boca dela. Quem sou eu pra falar a versão dela? Assisti a versão dela, assisti a versão do Arthur. Eu não vou vestir a camiseta de nenhum dos dois, porque eu não sei de verdade, de fato, o que aconteceu. Mas eu vou vestir a camiseta do que eu acredito. Que eu já passei por relacionamento abusivo, eu sei que não é fácil. Eu não sei se ele falou a verdade no vídeo dele. Eu, particularmente, achei um vídeo muito forçado, sabe? Mas quem sou eu pra julgar? Não sou ninguém, eu não vivenciei, não posso dar minha opinião assim tão explicitamente. Mas, voltando um pouco pro relacionamento abusivo, eu passei pelo relacionamento abusivo. Eu sei quanto é difícil você se desvencilhar daquele seu companheiro. Eu sei o quanto é difícil você, de fato, conseguir ter uma visão, ver que você tá sofrendo e enxergar que aquilo não é pra você. E uma coisa que a Maíra falou no vídeo que me marcou muito é essa questão da autocobrança. Ela é coach, ela tem toda uma técnica que ela aplica, né, nas alunas, nos alunos dela. E também eu tenho certeza que ela aplica na vida dela. Porque você tem que aplicar primeiro em você pra você poder aplicar e ajudar o próximo. E ela fala que ela tinha muito essa autorresponsabilidade, tá acontecendo isso por causa de mim, eu sou a culpada, eu preciso mudar. Isso tá errado, gente. A gente tem que ver a nossa responsabilidade como ser humano, mas também saber da responsabilidade do outro. Não é porque eu fiz X, Y, Z que aquela pessoa tem o direito de me ofender, tem o direito de me tratar mal, tem o direito de abusar de mim psicologicamente ou fisicamente, entende? Independente se você é homem, se você é mulher, em qual posição que você está. A gente precisa saber, sim, a nossa responsabilidade, mas também saber a responsabilidade do outro. Não joga tudo nas suas costas. Eu, por muito tempo, joguei muita carga nas minhas costas. Por muito tempo, eu achei que aquele relacionamento abusivo acontecia porque era pra acontecer. Porque realmente eu era burra, como ele falava. Porque realmente eu era uma pessoa insegura, uma pessoa feia, uma pessoa que não acharia alguém tão bom quanto ele, e eu acreditava, eu me responsabilizava por isso. E eu tinha que ser a mulher trabalhadora, eu tinha que mostrar serviço, eu tinha que mostrar que eu era independente, só que eu era independente até o ponto que ele deixava eu ser independente. Porque ele tinha que ter a posse, tinha que ter a dominância. Ai, é culpa minha mesmo, ele tá certo, é culpa minha. Ah, então vou fazer tudo o que ele manda, porque aí não vai ter mais motivo. Só que sempre vai ter motivo, porque uma pessoa manipuladora, ela sempre vai achar motivos pra você acreditar que você tá errada. Isso é fato. Eu não vou falar muito da minha história aqui, porque eu já falei isso em outro vídeo.
Tem 2 vídeos que eu fiz sobre relacionamento abusivo, eu vou deixar aqui em cima. Depois você assiste, se você tiver curiosidade. Mas a gente não pode julgar as pessoas se a gente não passa pela mesma coisa que ela passou. A gente pode ter a nossa visão de fora, mas eu tô falando a minha visão de dentro. Mesmo que seja verdade ou mentira o que a Maíra passou, mas o relato dela eu senti muita verdade porque eu passei por algo muito parecido com ela. Será que ele fez tudo aquilo pra sentir mais homem? Isso é que eu fiquei me questionando, sabe? Será que realmente as traições de homens comprometidos é pra eles se sentirem mais homens, mais másculos? Será que realmente eles precisam ter essa posição na sociedade pra eles se sentirem melhores? Será que realmente precisa, gente? Sabe? É muito confuso, é muito confuso. Não tem uma resposta, assim, exata pra isso. Eu acredito que não tenha. Mas o pouco que eu sei é que realmente, por mais que são pessoas jovens, por mais que estão numa cultura diferente do que as culturas que talvez nossos pais, avós foram criados, os homens não querem perder o seu papel na sociedade e quando eles têm uma mulher independente do lado deles, eles têm medo. A maioria, né, gente? Não tô generalizando, tá? Muitos deles têm medo. Eles tratam as mulheres como um nada, como lixo, para se sentirem superiores e traem porque eles precisam se sentir mais homens, porque eles têm que ter mais mulheres. Isso é absurdo. Se o cara tem a capacidade de trair, ele tem que ter a capacidade de terminar o relacionamento também. Se você quer ter um relacionamento aberto com vários homens, várias mulheres, isso é problema seu. Eu não posso interferir. Tem muitas pessoas que fazem isso e estão felizes. Parabéns. O importante é você respeitar o próximo. Se o seu companheiro, a sua companheira, ela tem a mesma mentalidade que a sua, vocês dois pensam da mesma forma, beleza. Agora, se você tem uma companheira do seu lado que pensa de uma forma de ter essa união entre duas pessoas e você faz uma coisa totalmente diferente pra sentir mais homem, pra sentir mais superior àquela mulher, mais dominante de alguma forma, isso tá errado. Você tá desrespeitando o intelecto dela, tá desrespeitando os valores dela. E a Maíra falou ainda, né, voltando um pouco no vídeo dela, que ela tentou, porque ela tinha uma filha com ele. E eu tenho certeza que ela se cobrava por conta da cultura que nós vivemos. Eu também me cobrava muito. Eu sei que tem muitas mulheres que se cobram. Mulheres, vocês não precisam se cobrarem. A responsabilidade para um relacionamento dar certo não é só sua, é do seu companheiro também. Não, você não precisa se sustentar com pouco, se satisfazer com pouco. Você não precisa, você é muito superior a tudo isso, sabe? E eu fiz uma live com uma amiga minha, Samantha, sobre relacionamento abusivo, que ela contou um pouquinho da história dela, contei um pouquinho da minha. Vou deixar aqui também o link, se você tiver curiosidade, assiste. Uma live super bacana que a gente fez. Amei fazer essa live com a Samantha. Um beijo, sabe? E, gente, é pura verdade, sabe? As pessoas, elas vivem infelizes porque elas acabam acreditando na cultura da sociedade, que, como eu falei no começo do vídeo, tudo faz parte da nossa imaginação. Então, se a gente pode imaginar que o homem é superior à mulher, por que a gente não pode imaginar também que os dois são iguais? Que os dois podem ter as mesmas capacidades que tudo, sabe? Para pra pensar nisso. Reflete um pouquinho sobre isso, vale muito a pena. E terceiro e último impacto do machismo na sociedade é uma guerra sem fim, né, gente? Porque a gente sabe que todos os extremos são negativos. Eu sempre falo muito isso nos meus vídeos. Eu não sou uma pessoa que fala que um tá certo 100%, o outro tá errado 100%. Não. A gente tem que saber sempre os dois lados. As pessoas, elas foram ensinadas a não questionarem. Então, se eu sou machista, eu não questiono, só replico, porque isso é bom pra mim de alguma forma. Porque isso me beneficia de alguma forma. Pra que eu vou questionar porque eu sou machista? Não tem um porquê. Entende? Feminista, eu acho que é uma coisa que foi se criada com o passar do tempo. E acho que é uma coisa mais racional, assim, mais questionadora. Eu sou feminista porque eu quero meus direitos, eu busco meus direitos e é isso aí. Então, assim, é uma guerra sem fim. Enquanto a gente tem essas duas denominações, a gente não tem uma união, uma junção, porque somos seres humanos. Independente do nosso sexo, independente da nossa raça, da nossa cor, nós somos seres humanos. A gente foi reproduzido através de uma barriga de uma mãe e através de um sêmen de um pai. Então, todo mundo nasceu dessa forma. Se você não nasceu dessa forma, você é um alienígena. Ou algo do tipo. Então, se nós nascemos, somos reproduzidos da mesma forma, por que a gente tem que ter essa diferença?
Porque em pleno século XXI a gente não pode ter o poder de questionamento, a gente não pode pensar um pouquinho sobre tudo isso. Pensa um pouquinho. Vamos acabar com essa guerra? Vamos trabalhar pra todo mundo tá ali, sabe, lado a lado, tá em parceria. O outro não muda por você. Ele muda porque ele quer. Eu mudo porque eu quero, você muda porque você quer, as pessoas mudam porque elas querem. Elas precisam ter motivos bons o suficiente pra mudarem. Então vamos acabar com essa guerra do sexo, gente, porque realmente é uma loucura. É uma loucura. A gente tem que trabalhar aos pouquinhos, temos que dar espaço para os homens também cuidar dos afazeres de casa, temos que dar espaço também para as mulheres cuidarem um pouco dos negócios, temos que ter um negócio ali igualitário. Todo mundo sabe um pouco, todo mundo desenvolve um pouco de cada coisa e todo mundo cresce junto, evolui o ser humano como um todo. Que é uma coisa muito importante, é você estar aberto à mudança, né, meu bem? Se você entendeu o que é machismo, sabe por que muitas pessoas são machistas? Porque ainda não muda, filho de Deus, porque não tá aberto. Esteja aberto à mudança, entendeu? Respeitou? Agora busque melhorias. Vamos mudar isso, vamos mudar o cenário. Homens e mulheres, todos, eu, você, todo mundo precisa estar aberto a poder evoluir. O ser humano só evolui quando ele é curioso, quando ele tenta, quando ele muda. Agora, se a gente não questiona, a gente fica parado no lugar, vai se replicando uma ideologia muitas vezes prejudicial para algum dos lados. Eu não vou dar aqui respostas prontas para vocês, eu quero que vocês se questionem um pouquinho e comentem aqui nos comentários o que você acha sobre tudo isso. E por conta de tudo isso que eu falei, de tudo que tá acontecendo aí no mundo, e sobre relacionamentos, sobre homens, mulheres machistas, eu decidi gravar um vídeo maravilhoso com meu noivo Lucas Fernandes, que a gente vai contar um pouquinho sobre o nosso relacionamento. E aí você deve estar achando, ah não, porque ela é mandona, porque não sei o quê, ah, porque ela é feminista. Mas gente, olha, não vou falar nada, assista o próximo vídeo que você vai entender como ter um relacionamento saudável no século XXI. Por isso que a gente vai criar um quadro aqui no canal, o Casal do Século XXI. E pra você conseguir pegar umas dicas aí, quem sabe aplicar no seu relacionamento e poder ajudar de alguma forma, tá bom? Então, um beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam dar um chacoalhão de realidade. E continue assistindo os próximos vídeos, espero você no próximo, hein? Beijo!